Você pode chamar de dor no pescoço ou tensão na cervical, mas também pode ser conhecido como torcicolo, hérnia de disco, artrose, estresse ou até nuca pesada. A dor que hoje impede você de ter movimentos livres tem causas tão diversas como limitantes, e a solução para o alívio passa por uma só. Qual é a sua postura em relação à dor? Eu pergunto isso porque juntamos essas duas palavras, postura e dor. Automaticamente as pessoas já prendem a barriga, seguram a respiração e associam postura à forma como você dorme, usa o celular, senta na cadeira ou carrega a sua bolsa. Mas eu, Kelly Lemos, fisioterapeuta há 20 anos, tenho outras perspectivas sobre postura e dor. E eu penso em postura como uma conduta, como uma possibilidade de usar o seu corpo de diversas formas. E aí eu te pergunto, como é a sua relação com o seu corpo, com o seu trabalho, com a sua rotina, que podem estar agora pedindo socorro em forma de dolorimento persistente? Para ajudar nessa resposta e abrir um caminho de alívio para as dores no pescoço e no ombro, eu organizei essa aula de hoje assim. Eu quero apresentar como os micromovimentos que fazem parte do método natural de neurociências ajudam a trazer um alívio imediato nesses sinais e sintomas. Mas eu quero ir além com você. Se você ficar comigo aqui hoje, nós vamos fazer um mergulho mais profundo e abrir um novo caminho. Que tal experimentar uma nova postura diante da sua vida e libertar a dor de uma vez por todas do seu pescoço e da sua cervical? Então venha conhecer os micromovimentos para o alívio da dor. Tem uma frase atribuída ao autor norte-americano Will Rogers que é assim: a dor é uma sensação tão desagradável que mesmo uma pequena quantidade dela é suficiente para arruinar qualquer prazer. Olha, não que eu considere a dor uma delícia de vivenciar, porém, a gente poderia olhar a dor de uma outra perspectiva. E se a gente mudasse o olhar? E se a dor, na verdade, fosse encarada como um convite para você mudar, algumas vezes, algumas certezas de lugar para ter uma vida com mais prazer? Eu pergunto isso porque hoje nós temos uma legião de pessoas que convive com a dor de forma crônica, incluindo a dor no pescoço e nos ombros. E talvez você até já tenha sentido de forma aguda, causada por um desconforto que às vezes deixa a gente travado e a gente chama de torcicolo. Mas talvez a dor na sua cervical, nuca ou pescoço e até nos ombros, ela esteja instalada há mais tempo, fruto de uma hérnia de disco, de uma artrose ou da nossa insistência em ficar sempre olhando para baixo ou numa mesma posição, mexendo no celular. E a questão toda é que essa dor que hoje te impede de ter uma vida mais prazerosa pode estar sendo um convite para você mudar hábitos na sua vida que vão te ajudar a desfrutar ainda mais o seu corpo e a sua vida. Um exemplo claro é a relação com o aparelho telefônico. Será que passar menos tempo no telefone e nas redes sociais não poderia ser uma chave também para aliviar essa dor no pescoço? Ou às vezes perceber essa falta de presença em você e no seu corpo, que ele dá um alerta que dói e você continua ali? Ou ainda, se existissem formas mais naturais e saudáveis de cuidar do seu pescoço e cervical que tanto doem, será que você optaria por isso? Olha, eu falo em uma maneira diferente e natural de cuidar das dores no pescoço, da cervical e nos ombros, porque o panorama atual indica bastante sofrimento. Veja, a dor cervical é uma condição comum que causa uma incapacidade significativa. A prevalência ao longo da vida estimada de um episódio significativo de dor cervical é de 40% a 70%. Entre 33% e 65% das pessoas se recuperam de um episódio de dor cervical no prazo de 1 ano, mas a recidiva é muito comum. Até 20% dos casos de dor cervical aguda vão se tornar uma dor cervical crônica. A lesão é um forte gatilho da dor cervical crônica e isso foi descrito principalmente naquelas lesões de chicote, já ouviu falar?
20 a 40% dos pacientes com lesão de chicote vão ter uma dor cervical crônica. O que é essa dor de chicote? É uma dor que acontece numa desaceleração no seu pescoço, às vezes no carro, mas as dores cervicais, elas são muito mais causadas pelos hábitos do dia a dia, por uma anteropulsão crônica da cabeça sempre na mesma posição, ou por uma posição do queixo para cima, prolongado, e a gente nem percebe como a gente está usando o nosso corpo. E justamente por isso, a gente também vai sofrer de outras causas que vão gerar essas dores na cervical. Um índice de massa corporal alto, a extensão do pescoço frequente, como eu falei aqui durante um dia de trabalho, altas demandas psicológicas no trabalho, a falta de sono ou sono mal dormido, o desgaste nos discos vertebrais, uma artrose ou a oncartrose na cervical, o estresse do dia a dia. Todos esses são preditores do desenvolvimento de dor cervical crônica, sem contar que a complexidade da coluna cervical já indica sua importância. Segundo a Sociedade Brasileira de Coluna, a coluna vertebral inclui 7 vértebras, discos intervertebrais, articulações, medula espinhal e 8 raízes nervosas, elementos vasculares, 32 músculos e ligamentos. As raízes se originam na medula espinhal e cada uma delas transmite um impulso nervoso a partir do cérebro para todo o seu braço, ombro, antebraço e mãos também. Outra característica exclusiva das vértebras cervicais é a presença de um orifício para a circulação das nossas artérias, que desempenha um papel relevante na contribuição do fluxo sanguíneo cerebral. Entende por que ter dor no pescoço é um problema que vai afetar o seu corpo inteiro? Então, diante dessa complexidade toda que é o nosso organismo, porque nenhum pescoço ou ombro existe sem história, eu fiz mais de 30 capacitações em saúde para desenvolver um método mais completo para cuidar das dores, porque a minha experiência mostrava que nada seria efetivo se eu permanecesse focada só na parte que dói. Então, eu me lembro muito de alunas como a Roseli, a Isaura, a Angelina, que chegaram para mim com indicações de cirurgia no pescoço e, na verdade, a gente começou a desmistificar os hábitos que estavam levando àquela dor. A Maria José chegou para mim usando aquela plaquinha dentária e falando assim: Kelly, eu não sei mais o que fazer, eu vou ter que operar, é muito formigamento nos braços. E depois de 3 sessões experimentando os micromovimentos, ela não só melhorou, como acabou se tornando também professora do método Feldenkrais. Ela falou: vou ter que mergulhar nisso, e voltou para a vida dela, com a indicação de cirurgias por 3 médicos, gente. Então, assim, é uma delícia, né, poder compartilhar e trazer isso para vocês aqui. E aí, conforme eu fui descobrindo tudo isso e vivenciando, e usando as minhas 30 especializações, eu fui entendendo que para libertar a dor crônica das pessoas, era preciso guiar por um caminho onde tem uma conexão do corpo e da mente. No método que eu criei, eu trabalho com você por 6 semanas para despertar seus analgésicos naturais, alguns deles mais potentes que a morfina, e atuar no mapa da dor crônica, que foi formado lá no seu cérebro. Por meio de uma sequência de micromovimentos diferentes e prazerosos, que precisam ser feitos na sequência e na intensidade corretas, eu já ajudei a mais de 10.000 pessoas a conhecer o caminho do alívio da dor. E eu quero muito convidar você a seguir esse caminho comigo quando nós tivermos uma nova oportunidade. Mas por enquanto eu sei que quem tem dor tem pressa, e talvez você até desconfie desses micromovimentos que eu ensino, porque parecem muito fáceis e não causam dor, não é verdade? Então, olha só qual é a minha proposta. Hoje eu quero que você experimente aqui comigo uma das práticas de micromovimentos de alívio que vão soltar o seu pescoço, a sua cervical e os seus ombros, e assim já sentindo um alívio imediato. Mas eu quero te dizer que o alívio permanente é para quem permanece. A gente vai fazer um teste. Primeiro, você vai, sem esforço, olhar para a sua direita e olhar para a sua esquerda. E aí, você vai fazer um movimento de levar o seu ombro direito atrás, levando o seu corpo e voltando, tá? Esse movimento você pode fazer na frente de uma mesa ou com uma cadeira se você não tiver muito equilíbrio, tá?
Então eu vou pedir você para olhar, girar o seu corpo para trás e voltar. Você pode inclusive dar um passo para trás e volta. Sempre para o mesmo lado, tá? Vai e volta. E vai e volta. Pode parar, fazer uma pausa e a gente vai para o outro lado. Vai e volta. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre e volta. Usando o tronco, usando a sua pelve, usando o seu pé. Percebe que a gente está deixando o pescoço e a sua cervical, os seus ombros bem livres. Nós estamos usando o corpo como um todo para aliviar. E aí vai e volta. E você pode parar, faz uma pausa. E agora a gente vai alternar. Uma vez para um lado, levando o peso no pé e volta. E para o outro lado. E vai. Maxilar solto, respiração livre. E você vai parar, fazendo uma pausa, sentindo a planta dos pés no chão. E eu vou te convidar agora a olhar para as laterais e ver agora como que estão os pontos que você marcou. E aí, dá para você perceber como a gente pode usar o corpo como um todo para aliviar uma região que está sobrecarregada? Então, eu queria te pedir para comentar para mim aqui nos comentários como foi para você essa prática, se ampliou o seu campo de visão. E lembrando que o alívio permanente é um hábito, pois exige compromissos. Qual a minha recomendação? Caso você queira conhecer mais o meu trabalho, eu montei um grupo exclusivo de WhatsApp para quem deseja saber mais sobre os micromovimentos que atuam no mapa da dor. Se você deseja fazer parte, eu deixei o link aqui na descrição. Basta apertar e ficar atenta para todo dia receber uma recomendação com um pouco da minha técnica antidor. Dos dias 11 a 14 de novembro, eu vou fazer um evento 100% online para você praticar junto comigo no conforto da sua casa. É o Desafio Movimento Sem Dor. Venha trocar a dor pelo alívio com a sequência especial de micromovimentos antidor que eu preparei para você. Serve para quem tem dores na coluna, nos joelhos, nos braços, na perna, no pescoço, dores também em todos os locais do corpo e de todos os tipos de diagnósticos. Milhares de pessoas já encontraram o alívio que precisavam em outros eventos que eu já fiz. E agora chegou a sua vez de praticar e viver o melhor final de ano da sua vida com o corpo renovado e livre da dor. Então, o meu conselho é você agir agora para não perder o prazo de inscrição. Toque no link aqui embaixo para receber o seu ingresso gratuito do Desafio Movimento Sem Dor.